irmãos, nossos amigos que aqui estão. Na verdade, é uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite da professora Silvia. Também é um prazer rever meu amigo, meu irmão, que está aqui conosco, tendo esta função, de estar sendo mestre de cerimônia. E fui pego de surpresa, um tanto de surpresa, porque eu estava aguardando um pouco mais posterior, iniciar com minha fala, mas mesmo assim estamos prontos. A Bíblia diz, em Jeremias, que maldito o homem que confia no outro homem, Mas eu digo o seguinte: maldito o homem que confia na tecnologia, principalmente para falas, A gente prepara todos os equipamentos, quando chega na hora, às vezes os equipamentos tendem a nos enrolar, e foi isso que acabou de acontecer aqui com o meu tablet, que está parte daquilo que nós vamos falar, mas ainda bem que eu salvei em nuvem, Então o celular resolve metade do problema também. Bem, a minha proposta, ou a proposta que me foi passada, foi trabalhar o tema, o impacto da reforma na teologia. São dois temas que eu considero da seguinte forma: eu coloco aqui teologia em um círculo, e do outro lado eu coloco reforma. Se você observar o que nós nos propomos aqui, teologia e reforma se tocam. Concordam comigo? Sim? Claro. Estão interligados. São dois temas que eu estabeleço da seguinte forma a respeito deles. São temas abrangentes, são temas complexos, que estão intimamente interligados. Eu diria que falar de um sem falar do outro é impossível. Até porque quando nós nos reportamos ao conceito de teologia, ele é anterior ao que nós chamamos de reforma protestante. Mas eu diria que dentro de uma reflexão teológica se torna improvável não ocorrer reformas, sejam reformas sociológicas, sejam reformas espirituais, sejam reformas de modo abrangente. Então, desde quando se iniciou o processo do conceito, de se trabalhar o conceito de teologia, eu digo que há reforma. Contudo, o nosso propósito, a nossa proposta nesse nosso simpósio, nesse nosso seminário, não é trabalhar uma reforma qualquer, mas é a reforma, aquilo que Paul Tillich diz que vai dividir, a história, e que alguns outros pensadores da história propriamente dita, eles têm uma dificuldade de estabelecer um marco entre o que fim da Idade Média e o que inicia o que nós chamamos de Idade Moderna. Por quê? Porque nos livros de história dos senhores, das senhoras, do ensino médio, e por que não dizer até mesmo alguns livros acadêmicos, nós vamos ver que o marco que divide a história medieval da história moderna seria a tomada de Constantinopla, por volta de 1550, por volta de 1450. Só que, o que nós observamos? Que para alguns outros pensadores, definir o marco que inicia a Idade Moderna é algo complexo. E alguns preferem utilizar a Reforma Protestante, porque o impacto que ela vai exercer no pensamento ocidental, especialmente, é um impacto muito grande. Então, ela é o grande marco, ela foi um grande fenômeno que deve ser estudado, que deve ser observado e que deve ser colocado como divisor d'água. Mas, como eu coloquei aqui nesse primeiro ponto, a teologia e a reforma, ainda que não seja a reforma, mas seja uma reforma, andam intrinsecamente ligados. Para falar sobre o impacto que esse pensamento teológico ele vai trazer, que é este movimento, este evento chamado reforma, vai trazer sobre as construções teológicas. Eu falo construções porque quando nós falamos de teologia, principalmente no contexto contemporâneo, nós podemos falar, na verdade, são teologias, são vários conceitos teológicos, não existe uma verdade, apesar de que pensadores como Alistair McGrath, ele pressupõe a imposição de uma cosmovisão cristã. E quando se fala em cosmovisão cristã, na perspectiva de McGrath, nós estamos falando da cosmovisão cristã reformada, de linha europeia e calvinista.
Não podemos reduzir a reforma a esta linha de pensamento. Vemos isso claramente nos debates que têm populado em todos os artigos que nós olhamos, nas redes sociais, nas academias, que depois de, vamos dizer assim, 400 anos em que uma disputa parecia estar adormecida, a disputa armínio-calviniana, ela tem florescido nos meios acadêmicos. E não somente isso, nas últimas décadas nós temos também visto florescido uma teologia que parecia pelo menos adormecida, se não inexistente, que seria a teologia pentecostal, que é uma das áreas que nós temos fluência. Mas eu não quero apenas trazer isso, eu quero dizer que a teologia hoje, no contexto contemporâneo, é complexo falarmos de a teologia, mas sim as teologias. Então o impacto que a reforma ela vai gerar para o surgimento dessas teologias que vão formar o nosso pensamento acadêmico e sim, a nossa cosmovisão cristã. Então esse é o primeiro ponto que eu quero abordar, essa influência. E antes de tratar sobre isso, dar início, eu quero mostrar aproximadamente, dentro aqui das nossas 2h30 de palestra. Não? Não? Não, né? Tá bom, então só é 40 minutos. Eu escrevi um roteiro, viu? Me permitam brincar com vocês, eu estou achando vocês muito sérios, né? Eu sou professor assim, mais descontraído. Eu acho que eu escrevi umas 18 páginas, aí quando eu terminei de escrever, eu pensei, para quê? Falei 40 minutos, uma página resolve. Mas é porque a gente vai se empolgando, vai escrevendo, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, e vai fluindo. Mas eu tentei resumir, quando eu falei com a Silvia a respeito dos slides, em 3 eixos pelo menos. 3 eixos básicos para que a gente possa tentar trabalhar nesses 40 minutos. Quais são os nossos eixos? Primeiro, o que é teologia? Né? O que é teologia? Todo mundo sabe. Tá bom. Segundo ponto, teologia cristã antes da reforma. Tentar compreender um pouquinho do conceito teológico que se construiu, vamos dizer assim, nesses 1500 anos aproximadamente, antes que antecede a reforma protestante. E, por último, como ficou a teologia com o advento da reforma protestante. Agora sim, a reforma, né? Vamos utilizar esse artigo definido, a reforma protestante. De maneira geral, as primeiras referências teológicas, muita gente sempre faz a ligação, né, a respeito vai logo para o conceito etimológico da palavra, Deus, mais logo. Mas o conceito de teologia, ele não é um conceito eminente cristão, tá? Ele tem sua origem, como boa parte do pensamento ocidental, na literatura grega. E ainda não faz uma fluência total aquilo que nós chamamos de cristianismo. Alguns historiadores, né, ou alguns pensadores, como, por exemplo, nós vemos o Justo Gonzalez, no seu livro História Ilustrada do Cristianismo, ele remonta o conceito de teologia lá para o século V, século VI, antes de Cristo, para a Grécia. E aqui nós vemos 2 autores gregos que já começam a tratar com esse tema, ou pelo menos apresentar o tema de teologia, que seria Hesíodo e Homero. Eles apresentam a teologia com o seguinte significado, que seria a religião dos deuses, né, ou o entendimento a respeito dos deuses. Então percebam que não há um afunilamento, mas há uma multiplicidade de visão. Afinal de contas, o panteão grego era um panteão, né, politeísta. Não havia essa figura como o cristianismo ele vai adotar, principalmente trazendo dos hebreus essa figura monoteísta. Logo após, nós vamos ver com mais clarividência na obra A República, de Platão. Platão ele vai começar a quebrar o conceito teológico que havia predominante desde os tempos de Homero e Hesíodo e vai trabalhar com um conceito mais de razão. Percebam que Platão ele diferencia o Deus mítico de seus dias, tá? Os deuses míticos, aqueles deuses mitológicos, aqueles deuses com tantas influências, e ele agora vai trabalhar um estudo racional e natural do problema de Deus, ou destas divindades. Então ele vai trabalhar na sua obra República de forma mais sistemática, mais fluente, a ideia de teologia, a ideia do Deus, do estudo de Deus. E por fim, vamos ver, né, discípulo aí de Platão, Aristóteles, trazendo um conceito que vai ser um conceito, inclusive, posteriormente bem explorado pela filosofia da religião cristã, que
que é o conceito de Aristóteles a respeito da divindade. Ainda que não seja um Deus atuante na atmosfera pessoal, mas ele coloca a necessidade de haver um Deus, que seria a causa primeira. Então ele diz o seguinte, que é o motor imovível, a causa primeira. Ou seja, para que todas as coisas surjam, é necessário que haja algo que o impulsionou a acontecer. E este motor imovível, esta causa primeira que impulsionou todas as coisas, só pode ser um Deus, uma divindade, um ser superior que tenha todas essa força. Os escolásticos eles vão utilizar bastante este pensamento ali, principalmente Tomás de Aquino vai reviver estes conceitos, vai trazer esta ideia, até mesmo Agostinho, né, que olhava para os escritos de Platão e muitas vezes para Platão, Aristóteles, e os consideravam até mesmo como um conceito de pré-cristão. Talvez por isso Tertuliano tenha dado um grito, né, quando ele observa e pergunta: o que tem a ver Atena com Jerusalém? Porque a fé cristã ela se envolveu tanto com a filosofia grega e os conceitos gregos que já ficou algo meio imperceptível, uma diferença que já não era tão visível, tão clara aos olhos nus. Então, dando continuidade para se construir o conceito teológico, vamos dizer assim, são as primeiras referências gregas à teologia. A gente vai partir para o conceito propriamente, né? Aliás, eu ainda abordo aqui algumas observações quando ela entra no cristianismo. Lembrando que no cristianismo a influência grega na construção teológica está em quase todos os pais da igreja, especialmente Justino Mártir. Justino é interessante que ele era considerado um filósofo. E dentro do seu despertamento espiritual, ele caminhou por vários conceitos teológicos, aliás, filosóficos do seu tempo, até que ele teve um encontro, finalmente, com o cristianismo. E dentro dos conceitos cristãos, Justino chegou à conclusão de que o cristianismo é a verdadeira filosofia, é a verdade, vamos dizer assim, é o caminho. E a partir disso, ele adotou a fé cristã, mas não deixou de usar os meios, até mesmo as vestimentas que caracterizavam um filósofo grego, né? Uma túnica bem tecida. Então, onde ele ia, as pessoas olhavam e diziam: olha o filósofo. Mas ele era um filósofo que trazia uma filosofia cristã. A filosofia, como ele dizia, a filosofia verdadeira, que era, no caso, a teologia cristã, os primeiros passos dessa teologia. Então, como eu falei, Tertuliano talvez seja uma grande exceção nesse processo de construção, de ligação entre a filosofia grega e a teologia cristã, com a famosa frase: o que tem a ver Jerusalém com Atena. A partir desse ponto, nós depreendemos que a origem grega da teologia cristã é evidente. Claro que há uma interligação em muitos pontos com a teologia judaica, né? Mas nós não podemos superestimar o judaísmo e a sua influência sobre o cristianismo. Temos vivido um movimento muito ardente, principalmente nas igrejas neopentecostais, até mesmo as igrejas pentecostais de terceira onda, ali da década de 60, alguns movimentos carismáticos também, que têm supervalorizado o judaísmo, né? E aí nós vemos movimentos como aqueles que trabalham em nome de Yehoshua, né, que fala, Yeshua, e aí começa esse negócio judaizante excessivamente. Só que a teologia cristã do século II, do século III, do século IV e assim durante toda a Idade Média teve uma forte rejeição aos conceitos judaicos, ao ponto de gerar realmente um antissemitismo, né, um sentimento avesso. E aí há alguns autores hebreus da atualidade, alguns judeus, perdão, porque esse conceito de hebreu é muito mais abrangente do que simplesmente a etnia, mas historiadores judeus que eles colocam talvez algumas histórias que nós temos como verdadeiras, porque cremos na Bíblia como palavra de Deus, eu pelo menos creio na minha condição de fé ortodoxa. Eles colocam a construção de Judas, né, de Judas, como um evento posterior, não aos dias de Jesus, mas um evento posterior à Idade Média,
justamente em virtude do antissemitismo excessivo. Então Judas, se você for ler no original, é Judas, que vem da mesma raiz de Judá. Ou seja, Judas é um traidor. Os judeus são traidores, então os judeus merecem ser perseguidos. Essa daí é uma linha histórica bem interessante a ser refletida da construção deste antissemitismo medieval. Então é muito complexo a gente falar de judaísmo com tanto vigor dentro da teologia cristã. Então a teologia cristã tem a sua origem, ou melhor, o seu fortalecimento dentro da perspectiva grega. E nós vemos isso não apenas como um critério, vamos dizer assim, de apropriação ou de adaptação àquela cultura, mas também como uma forma evangelística. Por que evangelística? Isso ainda hoje é sido utilizado quando nós falamos de missiologia, a respeito da possibilidade de se adaptar à cultura do outro. E Paulo faz isso muito bem. Eu cito aqui o caso de Atos 17, do verso 22 ao 31, quando Paulo está ali no Areópago, e ele se depara com algumas correntes filosóficas, homens que estão discutindo em Atena, filosofia, questionando, né? E quando o texto diz que todos se ocupavam disto, o texto não está dizendo que toda a cidade de Atenas só se ocupava disso, mas aqueles homens se ocupavam disso. E nesse propósito, Paulo utiliza-se o quê? A teologia deles. Paulo se apropria do Deus desconhecido para falar do Deus que eles não conheciam, do Deus invisível. E ele utiliza essa teologia grega, vamos dizer assim, para introduzir a teologia cristã. E assim, a teologia cristã ocidental, principalmente, vai fazer muito com os conceitos de logos, né? E com conceitos, por exemplo, os conceitos platônicos do mundo espiritual e perfeito, tanto que posteriormente o gnosticismo vai se apropriar disso com muita força, né? De que toda a matéria é má, mas que isso é apenas um reflexo do mundo ideal, posterior. Então não tem como. O cristianismo, ele se adapta à teologia grega, até mesmo para se fazer conhecido no mundo grego e respeitado, e vai encontrar na Bíblia respaldos para isso. Então, conceitos claros como a encarnação e como tantos outros, eles vão explicar de forma que os gregos entendam. Então não é apenas uma apropriação cultural, mas também uma tática de evangelismo que é utilizada. Dentro de tudo isso que nós falamos introdutoriamente, há um conceito básico de teologia, seria telos mais logos, telos Deus, logo palavra, né? Então seria um estudo da palavra de Deus, aproximadamente isso. Mas eu gosto do conceito do Dr. Strong, que diz que teologia é simplesmente a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. Nós temos alguns outros, como Luiz Berkhoff, que nos fala o seguinte: o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Ou seja, aqui ele não exclui a soberania e a atuação plena de Deus em todos os aspectos do universo. Temos ainda aqui, dentro desse conceito, Millard Erickson, que eu acho que ele se coloca de forma magistral e ampla, discutindo o que é teologia, quando diz o seguinte: é a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã, fundamentada principalmente nas Escrituras, situada no contexto de cultura em geral, verbalizada numa linguagem atual e relacionada com as questões da vida. Então aqui ele amplia, não somente para um estudo seco, mas eu acho interessante quando ele diz verbalizado numa linguagem atual e relacionada com as questões da vida. Então a teologia, ela não pode ser um estudo apenas de cabeça, mas é importante que a teologia também seja um estudo de coração. Por que eu digo isso? Ontem nós vimos ocorrer em Minas Gerais, né, aquele massacre, eu digo massacre, mas aquelas mortes horrendas de crianças, pelo menos até pela manhã foram 6 crianças que foram mortas numa creche. E o teólogo, qual é a posição dele diante disso? Como ele se posiciona? Né? É muito simples nós apenas dizermos que tudo tem um propósito. Tá, tudo tem um propósito, mas vai dizer isso para aquelas famílias que estão sofrendo. Se nós não tivermos uma teologia de coração, nós não saberemos como tocar aquelas famílias
e como levar um conforto para que elas compreendam este momento de dor. Então é importante nós entendermos isso. E foi isso que as teologias existencialistas do século XX vai tentar, e aí tenta exageradamente, colocar o homem como centro. Tá? Nós falamos até agora de uma teologia onde coloca Deus como soberano, mas no século XX, Paul Tillich, um teólogo existencialista, ele vai trazer o conceito da importância de estudar o ser. Né? E aí, o tempo já está aí, mas eu não quero entrar muito nesse argumento de Tillich, mas ele diz, por exemplo, que Deus não pode ser um ser. Né? Ou seja, Deus ele não existe no sentido de ser, porque ele é infinito além disso. Né? É um conceito meio diferenciado para aquilo que a gente está habituado. Mas Paul Tillich ele trabalha muito na questão do ser. Talvez ainda trazendo um pouquinho do que Kant, lá no século XIX, século XVIII, ele influenciou bastante com o conceito moral, né, de que a verdadeira religião ela tem que se basear numa moralidade, ou seja, no cuidado com os seres humanos. No século XX, esse conceito de teologia vai tirar toda o sobrenatural e vai trazer um conceito mais existencial do indivíduo, do ser. Dando continuidade, então, eu tracei aqui um conceitozinho básico. Poderíamos dizer que teologia é a tentativa do homem finito em conhecer o Deus infinito através de sua revelação, da revelação deste Deus, da revelação geral, sua revelação especial, conceito básico que todo teólogo iniciante já aprende, já tem essa ideia aí. Dando continuidade aqui, meus queridos, vamos avançar um pouquinho, que a hora já foi. Teologia cristã antes da reforma. É importante observarmos que a gente acredita, e o J.D. Kelly ele trata isso muito bem na sua obra patrística, A Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã. Ele apresenta que nos primeiros séculos do cristianismo não havia uma doutrina cristã. Havia doutrinas, teologias. Havia uma miscelânea, né? Uma mistura de pensamentos teológicos e muitas vezes respeitáveis. Por exemplo, Orígenes, ele foi considerado um pai da igreja, alguém fundamental, mas posteriormente ele foi considerado um herege. Né? Tertuliano também escreveu bastante e posteriormente teve algumas de suas ideias contestadas. Então, no século I havia uma mistura de refinamento com uma certa imaturidade na construção teológica. Então, era uma multiplicidade de doutrinas. Claro que esse surgimento ou esta ampliação de campos doutrinários vai gerar uma fragilidade. Percebam aqui, se cada um de nós pensarmos uma coisa, hoje, até para o nosso conceito pós-moderno, a multiplicidade de pensamentos é aceitável, é vista até com bons olhos nos meios acadêmicos, mas se cada um de nós pensarmos uma questão doutrinária, com pouco tempo os nossos pensamentos eles sucumbirão. Vai haver apenas resquícios das nossas ideias, não vai haver uma sistematização. E aqui eu abro um parêntese, porque hoje eu tenho muitos amigos que, infelizmente, gostam dessa perspectiva, e eu discordo que é a perspectiva em que desconsidera confissões, desconsideram credos, desconsideram documentos históricos que a igreja escreveu, a favor de, por exemplo, o famoso movimento dos desigrejados. Vou aqui utilizar esse conceito, por quê? Porque o que o movimento dos desigrejados, basicamente, eles tentam dizer? Que a igreja primitiva se reunia individualmente, cada um na sua casa, cada um no seu ambiente, e que hoje, para nós sermos fiéis ao cristianismo primitivo, nós não precisamos de instituição, mas podemos nos reunir em qualquer ambiente, em qualquer local, e vai dar certo. A nossa fé talvez dê certo, talvez, mas o cristianismo a longo prazo ele sucumbe. O que sustenta o cristianismo, o que sustentou o cristianismo não foi a multiplicidade, mas foi o que Roger Olson chama de doutrinas protetoras, que é justamente sentar e dizer: peraí, o que está certo aqui? Esse negócio está virando uma bagunça. Cada um diz uma coisa, cada um pensa de um jeito. Vamos definir aqui o que é heresia, o que não é.
Vamos entender se isso está de acordo com as Escrituras, se não está. Então vai se estabelecer o que nós denominamos de doutrinas protetoras, protetoras do cristianismo, protetoras da fé. Até porque, senão, nós não teríamos nem resquício do que se pensaria no século II, no século III, se não houvesse, cada um chegasse e pensasse do seu jeito. Então ele destaca, o Roger Olson destaca o papel fundamental que os pensadores ante e pós-Niceno tiveram, perdão ali por não ter o tiveram, na racionalização da fé cristã, na sistematização. Eu, domingo, estive ali na faculdade evangélica com uma turma de História da Teologia, e um dos pontos que eu coloquei é que nós hoje temos uma mania de colocar todo mal na culpa do diabo, não. Constantino, que é o enviado dele. Para algumas pessoas tudo de ruim foi o Constantino. A guerra do Iraque, culpa do Constantino, pode ir atrás. Foi ele que disse isso lá no Concílio de Nicéia, em 325. Todo mundo tem essa situação. Claro que Constantino tem suas inúmeras problemáticas, principalmente quando a gente analisa pelas lentes de Eusébio de Cesareia e vê uma paixão louca política em cima dele. Mas a questão é que Constantino, ele, juntamente com o Concílio de Nicéia, ele vai ali, juntamente com os bispos do Ocidente e do Oriente, tentar estabelecer as doutrinas protetoras que vai dar margem para uma teologia mais sistematizada, uma teologia que vai chegar mais à frente, na verdade chega até os dias de hoje. Passado ali o século V, talvez com os pais capadócios, com Agostinho de Hipona, e a sua disputa célebre com Pelágio, tanto o pelagianismo sendo condenado, quanto posteriormente o Concílio de Orange também condenando algumas ideias que nosso companheiro Agostinho trouxe. Mas vamos dizer assim, então esse período vai ocorrer um arrefecimento com a entrada da Alta Idade Média. Dentro do conceito histórico, a Alta Idade Média começa em 476, mas, como eu já disse para vocês, isso é muito relativo de autor para autor, a respeito de quando realmente inicia. Mas com a entrada da Alta Idade Média, acontece um misticismo de forma generalizada, ou quase generalizada dentro da teologia cristã. Então há uma implantação dos principais dogmas católicos, mas não preocupados com a sadia doutrina, mas preocupados em protelar, em dar continuidade àquilo que a igreja acreditava. O poder papal, ele já não é mais um poder espiritual, ou o poder monárquico do bispo de Roma sobre os demais bispos, não é mais nada único, mas ele vai tentar tomar a posse ali de todo o antigo Império Romano. Então nós vamos ver alguns dogmas que vai ser, na verdade, o propulsor, depois os nossos colegas vão trabalhar, da nossa reforma protestante. E quais seriam eles? Eu separei uns aqui, está horrível para vocês verem, mas eu separei alguns interessantes, esses que estão aí em amarelo, que vão ser instituídos. Essas datas aqui não são tão precisas, mas você encontra isso, por exemplo, na Bíblia de Estudo Apologético, ela traz essas informações que talvez ajude aí quem gosta de alguma Bíblia de estudo. Por exemplo, em 375 é introduzido a veneração dos anjos e dos santos mortos e o uso de imagens. Tá? No ano de 593 é estabelecida por Gregório I a doutrina do purgatório, é apresentada a doutrina do purgatório. No ano de 600, orações dirigidas a Maria, aos santos mortos e aos anjos. No ano de 786, já durante o Império Carolíngio, nós vemos o culto à cruz, as imagens e as relíquias são autorizados. Então olha só como a Idade Média vai deteriorando aquilo que os pais da igreja, que a teologia cristã começou a construir. Daqui nós vamos ver água benta, canonização dos santos mortos, celibato. E aí, 1190, inicia-se oficialmente as vendas de indulgências. As vendas de indulgência vai ser um dos motores propulsores, nós falamos lá de Aristóteles, do motor primeiro. A venda de indulgência vai ser um dos motores propulsores da reforma. A proibição da Bíblia aos leigos em 1229. A Bíblia é inserida no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valença. Então a Bíblia já não é mais um livro de acesso, mas é um livro proibido.
Até porque conhecimento causa medo, né? Eu acredito que vocês sabem disso. Quanto mais conhecimento as pessoas têm, mais temor alguns líderes, principalmente líderes autoritários, ditatoriais, têm medo dessas pessoas. E já partindo aqui, em 1545, não está em negrito, não sei se eu laser está funcionando. 1545, já no Concílio de Trento, uma reação à reforma, ocorre a declaração de igualdade entre a autoridade da Bíblia e da tradição. Então a tradição e a Bíblia, ainda hoje, se você procurar no site do Vaticano, você vai ver lá no Catecismo, diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que a tradição, ela está em pé de igualdade. Todos esses conceitos, queridos, me perdoem, eu vou ter que dar uma avançada, vai destituir a Idade Média daquele fervor teológico. Claro que ainda há alguns resquícios de cristianismo ou de pensamento racional com os escolásticos, através do realismo moderado, do nominalismo principalmente, que vai ser, vamos dizer assim, o que vai dar uma racionalização excessiva durante a Idade Média, que inclusive vai ser ali, posteriormente, algo que vai fomentar o surgimento do pragmatismo e de outras correntes mais humanísticas do século XV. Como ficou a teologia com o advento da reforma? Como eu pressuponho que vocês já teriam trabalhado todo o conceito de reforma, o advento da reforma ocorre em 1517. Só que eu digo uma coisa, não existe reforma, mas sim reformas. Reformas, no plural. Porque nós colocamos a reforma como algo único. Único que eu digo como se fosse um evento só. E não foi isso. A reforma ela não pode ser reduzida às 95 teses de Lutero. Ela não pode ser reduzida a 1517. Ela é algo que vai além disso. Claro que Lutero, por todo a sua importância e a forma enfática que, vamos sobrenaturalizar a coisa, que Deus proporcionou que ele tivesse o apoio político naquele momento, o apoio social naquele momento, ele sim pode ser, eu o considero como o pai da reforma. Mas a reforma ela não pode ser restringida a um evento. Ela tem uma influência. Eu acho interessante, mais uma vez citando Alistair McGrath, no seu livro As Origens Intelectuais da Reforma Protestante, ele diz que a reforma começa em 1300. No capítulo 3, se eu não estou equivocado, ele trabalha muito disso, e ele coloca que a reforma já começa em 1300 com esses escolásticos. Ele diz que vai de 1300 a 1600, ele considera o período da reforma. Então é um conceito complexo. Então não podemos apontar a reforma como fruto de um único homem. Lutero, Calvino, Zwingli. Não. Por que não? Porque a reforma ela começa bem antes, com John Wycliffe, John Hus, Savonarola, e até mesmo Erasmo de Roterdã, que nunca abraçou a reforma. Erasmo de Roterdã não abraçou oficialmente a reforma,